Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos lá, galera, então, olha só, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de contabilidade aplicada ao setor público desse nosso curso aqui no YouTube, no canal do professor Valmir Soares Júnior. A aula agora é a aula 4, vamos iniciar a apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, demonstrações estas que estão no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, e essa é a parte 1 de um total de 3 partes que compõem essa aula só sobre balanço orçamentário, tá bem? Olha só, cheguei aqui, estou junto com vocês agora, mas queria só dar aqueles recados de sempre. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, volta para ver outros vídeos que estão nessa sequência desse curso de contabilidade aplicada ao setor público. E se gosta desse vídeo, assim como dos demais vídeos ao final, lembre de curtir e aproveitar o que mais tem no canal aqui. Tem curso de orçamento público, administração pública, matemática financeira, resolução de questões de exame de suficiência e muito mais ainda, tá? Então, fica comigo, vamos agora começar um pouco sobre o estudo do balanço orçamentário, que é uma das principais demonstrações de contabilidade aplicada ao setor público. Eu não vou dizer que é a principal, não vou chamar nenhuma de principal, já que a própria norma trata o conjunto de demonstrações contábeis como de grande relevância para a representação patrimonial, orçamentária e financeira das informações do setor público. Então, não serei eu que irei definir uma demonstração como a mais relevante. O conjunto das demonstrações, juntamente com notas explicativas, são fundamentais para a representação fidedigna e real da situação do patrimônio público, em aspectos, volto a dizer, patrimonial, orçamentário e financeiro, tá bem? Então vamos comigo, estou fazendo a leitura junto com vocês agora, olha só. O balanço orçamentário é a demonstração contábil que deve ser elaborada pela administração pública, na qual discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados, conforme apregoa o artigo 102 da Lei 4.320. Já falamos bastante sobre essa lei aqui, o nosso Código de Direito Financeiro, que apesar de ser de 64, ser anterior à nossa Constituição, vige no Brasil até hoje e estabelece normas de direito financeiro até hoje, tá bem? Então, olha só, alguns destaques. Se eu pudesse dizer, professor, se eu só pudesse estudar uma frase sobre balanço orçamentário, seria essa. E tanto eu digo isso por conta da relevância que esse enunciado tem para o estudo do balanço orçamentário, quanto para a incidência em questões de provas e concursos e exames. Esse trecho é o que concentra de maneira suficiente a definição de balanço orçamentário. Se eu pudesse, volto a dizer, resumir tudo sobre o balanço orçamentário em um único parágrafo, seria esse, que o balanço orçamentário discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando. Essa questão de comparação é de extrema relevância no balanço orçamentário, porque ela sempre compara os valores previstos e fixados com os efetivamente executados. Entenda-se, previstos e fixados aquilo que foi colocado na Lei Orçamentária Anual. Falamos de Lei Orçamentária Anual aqui nesse canal também, mas no outro curso que é de Orçamento Público. Para não ficar muito repetitivo, você pode depois dar um pulinho e assistir esse curso junto com o de Orçamento Público e junto com o de Administração Pública também, que os 3 se completam. Mas aqui, valores previstos e fixados. Quando ele fala previstos, é a previsão de receita. Na lei orçamentária se prevê as receitas. E fixados, estamos falando de despesas. Na lei orçamentária, o que se fixa são as despesas. Com os efetivamente executados. Daí o que se coloca como efetivamente executados é aquela receita que realmente foi arrecadada e a despesa que realmente foi liquidada. Aí a gente vai até chegar a essas conclusões sobre se considera a receita arrecadada ou a lançada, se considera a despesa empenhada ou a liquidada. Essas definições também, essas caracterizações, a gente vai ver bem aqui
e no curso de orçamento público, tá? Então, por hora, basta saber que o balanço orçamentário ele compara valores previstos e fixados com os efetivamente executados. Show? Vamos avançar então ainda sobre o estudo do balanço orçamentário. Aí o que eu acabei de falar. Para fins orçamentários, considera-se executada aquela receita que é depois da fase de arrecadação, em fase de arrecadação. Eu convido você mais uma vez a assistir às aulas do curso de orçamento público aqui no canal, que eu falei das etapas da receita, mas para fazer um parênteses: lançamento, arrecadação, recolhimento. Cada uma dessas três fases tem uma característica específica e no balanço orçamentário essa receita ela passa a existir depois da fase de arrecadação. É considerada executada depois que ela é arrecadada. Quanto à despesa, para os mesmos fins orçamentários, a despesa é considerada executada depois que ela é liquidada. Nós temos para a despesa pública, empenho, liquidação e pagamento. Entre empenho, que é o ato emanado pela autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, que para alguns aspectos já é uma consideração da realização da despesa, mas para fins de balanço orçamentário será considerada executada aquela despesa que for liquidada, ou seja, aquela em que o prestador de serviço ou fornecedor tiver integrado as obrigações para fazer jus ao pagamento. Então, para fins orçamentários, receita executada é aquela que é arrecadada e despesa executada é a que for liquidada. Mas aí, o estudo do orçamento público, por muitas coisas, ele pode parecer um pouco confuso. E aqui é mais um pequeno detalhe em relação a esse estudo que, no encerramento do exercício, a despesa apenas empenhada é considerada também como realizada para fim de fechamento de balanços. Aí aparece aí RAP. Aí você que, se ainda não é familiar o termo, vai passar a ser a partir de agora. RAP são os restos a pagar. Que vez ou outra aparece no telejornal alguma coisa falando que tal governo deixou tantos milhões de réis a pagar, chefe do Poder Executivo recebeu tal valor em réis a pagar. O que é que significa esses réis a pagar? Que despesas são essas que se caracterizam como classificadas em réis a pagar, tá? Mas antes da gente entrar no RAP, só lembrar, em balanço orçamentário, quando se fala de executada, eu estou falando de receita arrecadada e despesa liquidada. Mas no encerramento do exercício, para fins de registro, a despesa que estiver só empenhada, ela também será considerada como executada, para fins de inscrição em restos a pagar. Então, vamos avançar, que eu queria ainda falar sobre a composição do balanço orçamentário com vocês aqui. O balanço orçamentário ele tem três partes. São elas, um quadro principal, que compõe, lembra que a gente falou agora há pouco? Comparação entre aquilo que é arrecadado, aquilo que foi previsto e fixado e aquilo que foi efetivamente executado. Isso consta do quadro principal. Mas existem ainda mais dois acessórios que são, aliás, o quadro da execução dos RAPs não processados e o quadro de execução dos RAPs processados. Aí o que é esse danado desse RAP? Lembra, eu falei agora há pouco que são aquelas despesas que apenas empenhadas também passam. Mas isso quer dizer, RAP é aquilo que é só empenhado? Também não. Mas segura a ponta aí que a gente já vai esclarecer isso tudo. RAP, como já disse, são restos a pagar. Vamos entender então um pouco melhor do que trata esses restos a pagar. Então olha só, fazendo aqui um pequeno parêntese aqui no estudo do balanço orçamentário para falar especificamente do que são restos a pagar. A despesa empenhada e não paga até o encerramento do exercício poderá ser inscrita em restos a pagar. Caso não seja inscrita em restos a pagar, esse empenho deverá ser anulado. Então, primeira coisa que você tem que ver é despesa empenhada e não paga. Mas acompanha aqui, ó. Só antes de eu chegar a essas conclusões, antes de eu dar alguns esclarecimentos maiores,
deixa eu dizer que os réis a pagar se dividem entre os não processados e os processados. E para fazer um desenho para ficar um pouco mais claro, nós temos que aquilo que foi empenhado, aí você vê lá um X no pago. O que foi empenhado e não foi pago. Restos a pagar é isso. É qualquer despesa empenhada que não tenha sido paga. Ou seja, a despesa que não completou a sua fase de execução. Sendo a fase de execução da despesa, empenho, liquidação e pagamento. Então, se foi empenhada, começou a execução. Se não foi paga, não terminou a sua execução. E no meio do caminho eu tenho, as empenhadas, pode ver aí no desenho aqui, empenhado não liquidado e eu tenho empenhado liquidado. Tanto o empenhado não liquidado quanto o empenhado liquidado são restos a pagar, porque foram empenhados e não foram pagos. Aí, olha os termos em cima. Dividem-se em não processados e processados. Aí se eu te fizer uma pergunta agora, você nunca estudou essa matéria. Eu estou dizendo que existe empenho não processado em réis a pagar, e empenho processado e em réis a pagar. E existem as classificações de empenho não liquidado, não pago, e liquidado e não pago. Então, fazendo esse paralelo, você chega à conclusão de que os empenhos não liquidados são os não processados. E os empenhos liquidados são os empenhos processados. Lembrando que para se caracterizar como RAP, basta ter sido empenhado e não ter sido pago. E existe essa diferenciação entre o que foi empenhado, não pago e não liquidado também, que é o não processado, e tem o que foi empenhado e não pago, mas que já foi liquidado. Esses são os réis a pagar processados. Então, réis a pagar dividem-se em não processados e processados, sendo os não processados os não liquidados, os processados os liquidados, tá? Mas, só chamar a atenção aqui para uma coisa, volta lá para cima. A despesa empenhada e não paga. Isso define restos a pagar. Tudo aquilo que foi empenhado, iniciou a fase de execução da despesa, mas que não foi pago, não concluiu a execução da despesa. Lembro mais uma vez, empenho, liquidação e pagamento são as 3 etapas. Começou e não terminou, é resto a pagar. E no meio tem aquilo que é não processado, não liquidado. E o processado, que é o liquidado, tá? E no encerramento do exercício, poderá ser inscrito em réis a pagar. O que é que significa ser inscrito em réis a pagar? Inscrever um empenho em restos a pagar significa dizer que eu vou levar esse empenho para o ano que vem, para no ano que vem ele concluir as suas etapas de execução. Então, empenhei esse ano e liquidei, ou empenhei e não liquidei. Tudo é réis a pagar. Ocorre que no final do exercício, o gestor tem a opção de levar ou não esse compromisso para o ano que vem. E eu tenho que chamar a sua atenção porque existem 3 despesas públicas que não podem ser levadas por conta de restos a pagar. 3 são os tipos de empenho, os tipos de despesa pública que não podem ser inscritos em réis a pagar. São as diárias e ajudas de custo, não pode virar réis a pagar. Esse empenho não pode ser inscrito em réis a pagar. Os auxílios financeiros de modo geral não podem ser levados como réis a pagar. E dotações de suprimento de fundos. Suprimento de fundos, que é uma modalidade de despesa pública que também não pode ser levada por conta de réis a pagar. Então, esses 3. Diárias e ajuda de custo, auxílios financeiros e suprimento de fundos não podem ser levados em conta de réis a pagar. E os que não forem levados, você pode ver aqui no finalzinho comigo, caso não seja inscrita em réis a pagar, esse deveria ser inscrito. Caso não seja inscrito em réis a pagar, esse empenho, refere-se ao inscrito, um erro de concordância, não cometa esse erro na sua prova, inscrito, deverá ser anulado. Ah, professor, mas eu vou anular. O que é anular o empenho? Anular o empenho é fazer cessar a obrigação de pagar do gestor público
por conta da não complementação de alguma exigência legal. Mas sobre empenhos e etapas da despesa e da receita, você encontra explicações maiores lá no curso de Orçamento Público, tá? Convido recorrentemente a você ir para lá. Afinal, é para isso que eu estou aqui gravando essas aulas, é para que você possa aproveitar, estudar e aprender. Mas um pouquinho mais sobre RAPs, que são de grande relevância no estudo do balanço orçamentário, porque afinal de contas, existe no balanço orçamentário quadros de RAP processado e RAP não processado. Então, olha só, sobre réis a pagar, ficamos despesa empenhada menos despesa liquidada é o RAP não processado, ou seja, foi empenhado, mas não foi liquidado, é o RAP não processado. E eu tenho ainda como fazer uma continha, tudo que foi liquidado menos o que foi pago, eu tenho o RAP processado, que é o liquidado e não pago. E tenho na linha de cima o que foi empenhado e não liquidado. Ah, professor, mas não deveria ser empenhado, liquidado e não pago? Mas, estamos falando de etapas de despesa. Se foi liquidado, obviamente foi feito empenho antes. Então, na hora que você pegar um balanço orçamentário para tentar descobrir qual é o valor do RAP não processado, você pega tudo que foi empenhado e subtrai o que foi liquidado. Empenhado não liquidado é RAP não processado. Para descobrir os RAPs processados, você pega tudo que foi empenhado, liquidado e não foi pago. Então é só pegar a coluna dos liquidados e subtrair os empenhos pagos. Aí você vai ter os RAPs processados, tá? Então, só para lembrar as etapas, empenhadas, liquidadas e pagas. A terceira parte dessa aula eu vou mostrar para vocês o quadro do balanço orçamentário, do novo balanço orçamentário. E lá você vai concluir, vai conseguir enxergar direitinho como fazer esse mais e menos para chegar e conferir os valores dos RAPs. Beleza? Vamos seguindo. Ainda, já que nós estamos introduzindo o estudo das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, ou seja, as DECASP, que compõem uma parte do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, eu tenho que chamar a atenção para dizer que os resultados gerais públicos de cada exercício serão demonstrados nos, aí olha só, balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem demonstrações que não apresentam resultados gerais. O balanço orçamentário apresenta, o financeiro, o patrimonial e a DVP, demonstração das variações patrimoniais. Estudaremos todas essas aí individualmente e ainda vou fazer a apresentação sobre a DFC, demonstração dos fluxos de caixa também, que é uma demonstração exigida pela norma, mas que não apresenta um resultado geral público, como está colocado aí, tá? E que resultado apresenta o balanço orçamentário? Quer dizer, você acha que é o quê? O resultado, o balanço orçamentário, resultado, fala daí que eu estou escutando. Resultado, muito bem, resultado, não se sinta ridícula, não precisa nem rir agora não. Resultado orçamentário. Vamos seguir, com algumas questões que já foram alvos de concurso público. Esse serve até para marcar aqui o som, então já voltei, estou aqui com vocês. Vamos fazer a leitura dessa questão e responder logo em seguida, tá bem? Então, olha só. Se você é novo aqui no canal, posso dizer que se você quiser tentar responder sozinho, você pausa o vídeo, leia a questão, tenta ver qual é a resposta certa, em seguida você dá o play e vê comigo a resolução, tá bom? Isso vale para todas as questões dessa aula, são 3 apenas. A Lei 4.320 de 1964, quando refere-se aos balanços, destaca, entre outros, o balanço orçamentário. Assim, é correto afirmar que o balanço orçamentário contido na referida lei, demonstrará receita e despesa orçamentária, bem como recebimento de pagamento de natureza extra-orçamentária conjugado com saldo em espécie proveniente do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Doido? Que frase! Eu tenho que dizer a você que isso realmente acontece em uma demonstração, mas não é o balanço orçamentário. A gente vai ver vamos ver ainda qual é a demonstração que se refere à letra A, mas não é essa. E quando a gente chegar lá,
você vai lembrar. Claro, se você estiver assistindo essa sequência, se você assistir essa aula e nunca mais assistir nenhuma outra, você não vai conseguir acompanhar essa sequência lógica de questões. Mas paciência, você faz o que você quiser da sua vida, mas estudar é melhor. Letra B, demonstrará receita e despesa prevista em confronto com a realizada. Esse já está bem parecido com o que a gente leu. Mas vamos ver a letra C. Evidenciará as alterações verificadas no patrimônio. Oxe, dá para parar por aqui. O balanço é orçamentário. A preocupação aqui é orçamento, não é com patrimônio. Para estudar o patrimônio existem demonstrações específicas para isso. Não é o nosso caso. Então, passa a letra C. Letra D. Demonstrará o ativo financeiro, o ativo permanente. Pelo amor de Deus. Ativo, passivo, tal. Isso é coisa de balanço patrimonial. Nem precisa ser fera em demonstração contábil aplicada ao setor público para entender que ativo e passivo são grupos de conta de balanço patrimonial e não de balanço orçamentário. Tá certinho então a letra B, como a gente já desconfiava. Vamos seguir para a próxima. Olha só, aquela história, quer ler para responder sozinho? Pausa, senão eu vou seguir aqui. A Secretaria da Fazenda do Governo do Estado do Piauí adquiriu uma geladeira. O processamento dessa despesa ocorreu da seguinte forma. Empenhamento, que eu achei um termo horrível, mas que questão de concurso colocaram assim, então vamos lá. Empenhamento em 10 de dezembro de 2013. Recebimento da geladeira em 30 de 12 de 2013. Que fornecedor primeiro, viu? Entregou no final, interrompeu as férias para entregar aqui o recesso. Pagamento da despesa em 10 de janeiro de 2000 e olha só foi pago no outro ano. A contabilização da aquisição da geladeira atendeu a norma prevista na Lei 4.320. Assim, essa despesa foi registrada em 31 de 12 de 2013 como em qual era a etapa que estava a despesa em 31 de 12 de 2013. Havia sido empenhada em 10 de 12, foi liquidada em 30 de 12, porque liquidação é o momento que o fornecedor cumpre as obrigações e faz jus ao pagamento. Então, entregar a geladeira atende à etapa da liquidação, mas o pagamento ficou para o outro ano. Então, em 2013, empenhada e liquidada, mas não paga. Empenhada e liquidada e não paga, por si só já resta pagar. Qual é a diferença? Se não houvesse sido liquidada, era não processada. Como foi liquidada, então é resta pagar, processado. Restos a pagar, processado. Empenhado, liquidado e não pago. Beleza? Se você não conhecia restos a pagar, show de bola, agora você sabe. Vamos para a última questãozinha dessa parte da aula. O balanço orçamentário é a demonstração contábil que deve ser elaborada pela administração pública, na qual são discriminados os saldos das contas de receita orçamentária e despesa orçamentária, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados. 3 segundos agora, certo ou errado? 3, 2, 1, certinho, o enunciado tal e qual lido no início dessa aula. Eu até fui bem insistente nessa parte e tá certinha. Então, questões da primeira parte dessa aula resolvida. Espero que tenha gostado dessa aula. Vejo você daqui a pouquinho na parte 2 do estudo do balanço orçamentário. Até já!